Oi pessoal, essa é a parte 2 do vídeo anterior que eu fiz e eu estou fazendo essa parte 2 porque eu ouvi da pessoa a quem esse mapa, esse horóscopo pertence, e ele me passou algumas informações adicionais, além de ter confirmado as coisas que eu falei. Ele me passou umas informações adicionais e eu gostaria de elaborar um pouquinho mais aqui, não apenas para o próprio benefício dele, para ele ficar sabendo, mas também para compartilhar a informação com os meus alunos e as pessoas que têm interesse no estudo da quiromancia védica e da astrologia védica. Bem, o que foi confirmado para mim é que, de fato, essa pessoa tem problemas com o pai e tem também problemas com a mãe. E o que eu gostaria de acrescentar aqui é que sempre que um planeta está retrógrado, ele dá efeitos não somente da casa de posição, mas também da casa anterior. E nesse caso aqui, Saturno está retrógrado e Júpiter também está retrógrado. Rahu e Ketu estão sempre retrógrados, ok? O Sol e a Lua nunca ficam retrógrados. Nesse mapa, Saturno e Júpiter estão retrógrados. A outra coisa que devemos também saber é que quando o planeta está retrógrado, isso significa que os seus efeitos também estão retrógrados, ou seja, estão no reverso, estão reversos. Então, isso é uma boa notícia no caso aqui, porque Saturno estando debilitado em Áries nessa posição, mas como ele está retrógrado, esses efeitos maléficos de Saturno debilitado estão reversos também. A outra notícia sobre isso, que não é a tão boa, é que Saturno, na verdade, está na segunda casa, junto da Lua. E o que isso não é bom é que causa aflições na Lua. Saturno, se eu pudesse definir, explicar Saturno com somente uma palavra, a palavra seria sofrimento. Saturno causa sofrimentos aonde ele estiver presente. Então, causa atrasos que podem significar sofrimento. Nesse caso aqui, Saturno está, então, junto à Lua, na segunda casa, por causa da sua condição retrógrada nesse horóscopo. E, como eu disse, a boa parte disso é que removeu Saturno da posição de debilitação, da conjunção com Júpiter, que embora não seja um inimigo de Saturno, mas não é exatamente uma energia compatível com a energia de Saturno, porque a energia de Saturno é uma energia restrita, uma energia de restrição. E a energia de Júpiter é o contrário, é uma energia de expansão. Então, quando esses dois planetas estão conjuntos, isso causa uma espécie de guerra, um querendo restringir e o outro querendo expandir. Então, o planeta que vence é o que tiver o maior grau. E nesse caso aqui, Saturno tem o maior grau do que Júpiter. Então, Saturno estando perto da Lua, conjunto, ou tendo qualquer tipo de associação com a Lua, seja por aspecto ou posição, ou conexão, por exemplo, com o signo pertencente à Lua, que seria Câncer, causa sofrimentos mentais para a pessoa, para o nativo, e traz também sofrimentos emocionais e problemas com a mãe, traz sofrimentos com a mãe. Então isso confirma o fato que ficou confirmado para mim, de haver atritos com a mãe. Então, o que a gente faz sobre isso? A gente, sabendo disso, nós procuramos, então, não nos deixar levar por essas energias maléficas de Saturno. Porque uma das causas dessas energias maléficas, como trata-se da Lua, então, trata-se da nossa mente, não apenas da nossa mãe. Então, Saturno causa sofrimentos mentais devido à maneira negativista e pessimista de pensar. Então, isso pode causar problemas com o governo, certo? Porque na nossa maneira de pensar, nós nos tornamos muito negativo demais e nós, então, passamos a ver um inimigo aonde não existe.
né, nós passamos a ver problemas aonde não existe. Então é bastante importante nós definirmos exatamente o que é a realidade e o que é apenas coisas da nossa mente, né? Porque Saturno está dando assim uma energia negativa e pessimista à nossa visão sobre as coisas e a maneira como nós nos sentimos sobre as coisas, né? Porque a Lua representa os sentimentos também. Então Saturno causa uma maneira assim pessimista e negativa da gente se sentir, da gente pensar e da gente, portanto, ver a vida, o mundo, as pessoas e as coisas. A outra coisa que eu queria também salientar aqui, além do fato de Júpiter estando retrógrado, está dando os resultados da segunda casa, e o bom disso, embora Júpiter não goste de ficar na segunda casa, porque é uma casa, digamos, inimiga, mas Júpiter gosta, não se importa de estar ao lado da Lua, e como eu disse, sempre que há uma conexão de Júpiter com a Lua, isso significa prosperidade, significa riquezas. Então, vai haver um fluxo de dinheiro bom na vida desse nativo, dessa pessoa. Como existe a debilitação do Sol e um grande risco por causa disso de problemas de saúde e também problemas com o governo, o meu conselho aqui para essa pessoa é que ele evite qualquer tipo de atrito e de problemas com o governo, porque existe uma possibilidade aqui de danos causados a ele pelo governo. Uma outra coisa também que é importante de sabermos é que a casa 12 é uma casa maléfica. A casa 12, dos significados da casa 12 é aprisionamento. E sempre que existe um planeta naquela casa, ativa esses significados da casa. E nesse caso nós vemos Ketu presente, porque na astrologia védica não se usa Netuno nem Urano. Eu não uso. De todos os astrólogos indianos de que eu aprendi, nenhum deles usa, que eu saiba. Então, muito poucos astrólogos indianos usam Netuno e Urano e Pluto. Eu já expliquei que é porque são planetas distantes da Terra, então não há assim uma influência direta individual, mas mais uma influência coletiva, na coletividade do planeta, e não necessariamente no indivíduo. Mas há astrólogos indianos que discordam disso e eles usam. Eu não uso. Bom, então eu estou desconsiderando, embora eu deixo eles presentes aqui somente para quem gosta de usar para ver, ok? Bom, como eu disse, um planeta posicionado na 12ª casa, segundo a astrologia védica, ativa as energias daquela casa. Então, como Ketu é um planeta maléfico, ok? E a 12ª casa é a casa favorita de Ketu, porque Ketu é um planeta ele atua como um planeta, ok? Não é exatamente um planeta, mas é considerado como se fosse um planeta devido às influências que causa no horóscopo. Então, Ketu, sendo um planeta maléfico, está de uma certa forma, bem posicionado numa casa maléfica. Planetas maléficos ficam bem em casas maléficas, ok? Porque eles retardam, é como se fosse um antídoto para aquele malefício, ok? É como se você fosse dar um veneno para veneno. Então, aí fica neutralizado aquele veneno, entende? Mas não deixa de ser uma ativação dos malefícios dessa casa. Ketu, essa é a melhor posição, uma das melhores posições para Ketu, é justamente a 12ª casa, porque representa moksha. E é por isso que eu disse que o maior sucesso que eu vejo na vida dessa pessoa é a espiritualidade. Mas é claro que ele só vai descobrir isso daqui a uns anos, porque é uma pessoa bem jovem ainda, está começando a sua vida de adulto, e isso é algo que ele vai descobrir no futuro. Às vezes no futuro próximo, depende da inclinação espiritual que ele tiver. Mas Ketu dá inclinação espiritual e sucesso
com a espiritualidade, porque Ketu representa desprendimento. E a casa 12 é justamente isso, a casa do desprendimento. Só que planetas na 12ª casa pode significar também ativação de aprisionamento, ok? Então, como eu vejo Vênus, né, o Sol, que representa governo, está debilitado neste mapa. No D9, ele está conjunto com Rahu, que é, como eu disse, como se fosse um Saturno piorado, e Saturno é arqui-inimigo do Sol, e Saturno representa tudo aquilo que é contra o governo. Então, essa pessoa, sendo de ascendente aquário, ele é regido por Saturno, e Saturno representa tudo que é contra o governo, porque Sol representa o governo e Saturno odeia o Sol. Então, Saturno odeia o governo. Então, essa pessoa, sendo regida por Saturno, não é nada surpreendente de ele ter uma aversão pelo governo, o que é bem fácil, né? Porque quando eu digo governo, pessoal, eu me refiro a mau governo, porque eu também não sou fã de governo. Eu tenho um blog praticamente todo dedicado só para falar das coisas que eu vejo erradas no governo, no nosso mundo em geral, né? Bom, o blog não é só usado para isso, mas é lá onde eu posto essas minhas opiniões. Então, eu entendo essa posição nas pessoas, contudo, eu não sou contra um governo desde que ele seja honesto e legal, ou seja, dentro da lei. Eu sou contra o governo político, eu sou contra a pessoas que praticam atrocidades contra as outras e usam a sua posição de poder para exercitarem esses abusos, né, do poder. Então, quando eu me refiro a governo, eu me refiro a um mau governo. Eu não sou contra a governo que seja bom, porque eu acho que uma nação de 8 bilhões de pessoas precisam de administradores, certo? Então, eu acho que a palavra governo não é a palavra certa. Eu acho que a palavra certa seria administradores governamentais, né? Pessoas que administram os órgãos públicos, as facilidades públicas, porque precisamos de administradores. Inclusive, aqui mesmo onde eu moro, eu tenho tido uns problemas aqui com a gerência aqui do condomínio, e eu reclamei, uma das sugestões que eu fiz para eles foi justamente essa, que eles mudem o título da posição, em vez do título da posição ser gerente de propriedade, eles deveriam mudar para administrador de propriedade, porque infelizmente a palavra gerente cresce muito grande, né, na cabeça de muitas pessoas e faz a pessoa ficar com a cabeça muito grande demais e ela começa a achar que ela é Deus sobre os outros, né? Então, a palavra gerente eu acho uma palavra que é bem inapropriada, deveria ser administrador, ok? Porque, inclusive, dá um senso maior de administração e não de ficar mandando nas pessoas, certo? Bom, então é isso a que eu me refiro. Eu sou contra a mau governo, eu sou contra a governo corrupto, sim, isso eu sou contra. Mas se é um governo honesto, que está fazendo um trabalho bom, digno e correto de administrar os interesses públicos, né, do mundo, aí não, aí eu acho e concordo e teria inclusive prazer em ajudar uma administração governamental assim, desde que seja honesta e que esteja de fato trabalhando para o bem de todos, aí sim, né? Bom, então isso foi apenas um parênteses aqui, né? No caso desse nativo aqui, nós podemos ver que porque ele é regido por Saturno, e Saturno odeia o governo, odeia o Sol, né? Que representa o governo e os governantes, então é bastante condizente com a situação da realidade dessa pessoa. Mas, como existe aqui um planeta maléfico na casa 12, então está ativando a casa 12, eu aconselho que essa pessoa tome muito cuidado para não entrar em nenhum tipo de atrito com o governo, porque pode causar aprisionamento. Ok? Eu tenho visto isso nos mapas de várias pessoas com
planetas ativados, mesmo planetas benéficos ativados na 12ª casa, levar a pessoa à prisão ou a ser processada pelo governo. Às vezes não chega a ser aprisionada, mas é processada pelo governo. Então, eu aconselho essa pessoa a não fazer nada que possa causar isso na sua vida, tendo essas energias aqui ativadas, especialmente quando estiver passando pelo Dasha de Ketu. A outra coisa que a gente pode observar aqui é que, de fato, Marte dando um aspecto aqui na Lua, causa, então, assim, ira com a mãe, causa inimizade com a mãe, porque Marte representa inimigos, né? Marte representa inimizade. Então, Marte dando um aspecto direto na Lua causa inimizade com a mãe. E eu posso ver aqui na mão dessa pessoa, se vocês olharem para essa foto, vocês podem perceber que existe um avermelhado aqui nessa região da mão e aqui também na região lateral da mão, certo? Então, isso indica uma disposição febril, e a febril a que eu me refiro aqui é uma posição assim, de uma pessoa esquentada demais, tipo assim, agitada com muita ira, especialmente porque está no monte de Marte aqui, e esse também podemos ver, porque esse aqui é o outro monte de Marte, né, um Marte mais passível, mas nessa região aqui nós vemos esse avermelhado na pele da pessoa. Isso, como eu disse, indica uma disposição febril, e quando eu digo febril, se refere a temperamento, um temperamento assim quente, esquentado demais, e é por isso então que nós vemos esse avermelhado na mão. E nessa região aqui também, que está relacionada talvez à ira da mãe, né? Causada por essa disposição esquentada, né? Porque Marte é esquentado demais, né? E realmente faz sentido, porque é um planeta de fogo, e por isso que a gente vê o vermelhão aqui, porque faz você sentir mais raiva do que o necessário, faz a gente se prender à raiva mais do que o necessário e por mais tempo do que o necessário. Então, por causa dessas propensões aqui, dessas indicações, é o meu conselho para essa pessoa acalmar os ânimos, se manter assim, neutro o máximo possível com relação a conflitos com o governo. Sim, a pessoa pode ter a sua opinião, como eu tenho, todos nós temos, né, sobre aquelas coisas que nos desagradam, mas ao mesmo tempo ser assim muito sábio e muito cauteloso, que é para você não se ver em apuros com o governo. É o que eu aconselho para essa pessoa. E como eu disse antes, e eu volto a repetir, existem várias coisas positivas nesse horóscopo, nesse mapa, e a maior de todas delas que eu vejo é a espiritualidade, mas eu vejo também fluxo de prosperidade, eu vejo também, especialmente através da Lua, eu creio que há um fluxo assim, de dinheiro fácil na vida dessa pessoa, e eu acho que ele nunca vai precisar se preocupar com as finanças e essas questões na sua vida também. Eu vejo com muitas possibilidades e positividade também. E como eu disse, no geral é um mapa bom, um mapa muito promissor, uma pessoa muito inteligente, muito capaz de muitas coisas boas na sua vida, e eu aconselho que ele siga somente esse caminho. Eu espero que isso tenha ajudado alguém, e até o próximo vídeo.